Se naquele dia alguém tivesse me perguntado se eu estava pronta para morrer, minha resposta viria sem hesitação: com certeza. Sou serva de Deus, vivo dentro da igreja, participo de tudo, lidero oração, canto no coral. Mas, sinceramente, eu estava completamente enganada. O que eu chamava de fé, na verdade, era hábito. O que eu acreditava ser intimidade com Deus, não passava de religiosidade disfarçada. Meu nome é Evelyn Turner, tenho 66 anos, filha de pastor batista, criada no lar cristão, com Bíblia sobre a mesa e oração antes de dormir. Durante anos, fui vista como uma das colunas da igreja. Fiquei viúva cedo, aos 50, e me agarrei ainda mais às atividades da igreja, como forma de fugir da tristeza. Mas sem perceber, meu coração foi se afastando. A devoção deu lugar ao desempenho, e eu passei a viver de aparência. Eu cumpria todos os compromissos. Sempre com um sorriso, a Bíblia na mão e as palavras certas na ponta da língua. Mas por dentro, havia um silêncio devastador. Já não orava como antes. Já não chorava na presença de Deus. A chama que um dia queimou no meu peito havia se apagado, e eu nem percebi. Ninguém via. Nem meus filhos, nem o pastor, nem eu mesma. No fundo, pensava: estou fazendo tudo certo. Deus deve estar satisfeito comigo. Mas eu havia trocado a presença pela rotina, a voz dele pelos meus compromissos, a intimidade pela visibilidade. E isso me consumiu lentamente. Só entendi a gravidade disso quando já era tarde, no dia da minha morte. A manhã começou como qualquer outra. Acordei cedo, vesti meu vestido preferido, ajeitei o coque, li um salmo apenas por obrigação e saí para mais uma visita da equipe de intercessão. Mas por dentro, eu estava seca. A oração que fiz naquela casa foi automática, vazia. Meu coração estava longe, não por rebeldia, mas por cansaço, frieza, abandono silencioso da essência. Ninguém esperava, nem eu. Foi uma parada cardíaca repentina. Mas naquele instante, algo muito mais profundo aconteceu, algo invisível aos olhos. Foi como se, de repente, eu enxergasse quem me tornei, e quem eu havia deixado de ser. Sempre estive na igreja. Nunca neguei minha fé. Nunca me desviei. Mas deixei de buscar a Deus de verdade. Deixei de ouvir, deixei de me quebrantar. E quando a presença dele se retirou, eu nem percebi. Continuei com as mesmas ações, mas vazia. Um eco de quem eu já fui. Uma noiva que esqueceu o noivo no altar. Se hoje fosse o seu último dia, você estaria realmente pronta? Eu pensei que estava. Até aquele momento. Até aquele instante. Até aquele encontro que mudou tudo. Foi num sofá, durante uma visita pastoral comum. Uma irmã chorava dizendo que sentia Deus em silêncio, e eu com a mão no ombro dela, repetia frases que disse 1000 vezes. Deus nunca te abandona, irmã. Mas enquanto minha boca dizia, meu coração, nada sentia. Estava ausente. De repente, senti um formigamento no braço. Achei que fosse apenas cansaço. Tentei levantar, mas as pernas falharam. Um peso no peito, a respiração curta, e um calor estranho subindo pelo corpo. Quis pedir ajuda, mas não consegui emitir som algum. Tudo escureceu. Mas minha consciência, essa não se apagou. Pelo contrário, ficou mais viva do que nunca. Era como se eu estivesse sendo puxada para fora de mim. Vi meu corpo ali, inerte no sofá. Vi o desespero das pessoas ao meu redor. Vi tudo de fora. E naquele momento, eu soube. Soube que não era um simples desmaio. Era algo definitivo. Um arrepio tomou conta de mim, não físico, mas da alma. Percebi com uma clareza dolorosa que tudo que era terreno havia acabado. Fui envolvida por um tipo de escuridão que não era noite, mas ausência total. Um espaço entre o tempo e a eternidade. E naquele silêncio, percebi, por fora, tudo parecia perfeito. Mas por dentro, minha conexão com o céu havia sido rompida há muito tempo. Naquele momento, já não havia mais como esconder. Nem de mim, nem dele. Toda a fachada que eu havia construído por anos caiu em silêncio absoluto. Curiosamente, eu não vi túnel, nem luz logo de início. O que eu vi foi algo muito mais difícil de encarar. A realidade crua da minha própria alma.
Foi como se meus olhos espirituais se abrissem de repente, e tudo que eu vinha ignorando se tornasse impossível de evitar. Vi claramente a mulher em que me transformei, e confesso, não gostei do que vi. A Evelyn que todos conheciam, que parecia tão firme na fé, era só aparência. Por dentro, eu estava definhando há muito tempo. Só que naquele instante, essa condição oculta finalmente se revelou. Não para olhos humanos, mas para o olhar eterno que tudo vê. Flutuei naquele espaço sem tempo, sem chão. Não sei se foram segundos ou horas, porque ali o tempo parecia ter desaparecido. Era como se eu estivesse suspensa entre o agora e o sempre. E nesse entre, algo, ou alguém, começou a se aproximar. Não era imaginação. Eu sabia, aquilo era real. Mais real do que qualquer coisa que eu já havia experimentado. O ambiente começou a mudar. A escuridão que me envolvia não foi embora de repente, mas recuou devagar, como se soubesse que já não tinha mais lugar ali. No seu lugar, surgiu um ponto de luz. Pequeno no início. Depois uma chama. Em segundos, aquilo se expandiu num brilho que não machucava os olhos. Ao contrário, me atraía, me envolvia, me purificava. E no meio daquela luz, ele apareceu. Não disse quem era. Não precisava. Meu espírito o reconheceu antes que eu tivesse qualquer reação racional. Era Jesus. Mas não o Jesus das imagens, das gravuras ou dos filmes. Não aquele representado nas páginas ilustradas da minha infância. Era ele, glorioso, indescritível, absoluto. Eu não o vi com os olhos do corpo. Foi algo muito mais profundo. Minha alma o enxergava. Sua presença preenchia tudo. E os olhos, eles não apenas olhavam, eles atravessavam. Ao me encarar, ele leu cada parte do que eu era. Cada lembrança, cada pensamento, cada mentira que contei para mim mesma. E mesmo assim, não vi julgamento. Vi dor, vi amor. Um amor ferido, mas ainda vivo. Tentei falar, mas nada saiu. No fundo, eu já sabia. Não havia muito o que dizer. Ele não usou muitas palavras. Não precisou. Em volta de nós, começaram a surgir imagens. Cenas da minha caminhada de fé. Ou daquilo que eu achava que era fé. Me vi orando mecanicamente. Cantando com o coração ausente. Pregando sem ser transformada. Me vi em pé no altar, mas com a mente longe e o espírito trancado. Era como se eu tivesse me tornado uma intérprete de mim mesma. Foi então que ele falou. A voz não era alta, mas enchia tudo. Não ecoava nos ouvidos, mas no espírito. Ele disse: você se afastou de mim e nem percebeu. Rompeu nossa aliança, mas continuou se vendo como minha noiva. Naquele momento, tudo em mim estremeceu. A verdade me atingiu com força. Percebi que não havia sido um único ato, uma queda escandalosa. Foi um distanciamento lento. Um costume aqui, um culto ali, uma oração sem alma, uma adoração sem entrega. E assim, dia após dia, fui deixando a intimidade e me apegando à rotina. O mais doloroso é que ele sabia. Sempre soube. E ainda assim, estava ali, me mostrando tudo, me chamando de volta. Na presença dele, percebi o quanto minhas boas obras eram só fachada. Eram folhas, mas sem fruto. Meu serviço era visto pelos outros, mas meu coração estava longe. E mesmo assim, ele me olhava com amor. Um amor que ainda esperava, que ainda desejava restaurar o que foi perdido. Mas também um amor que não esperaria para sempre. Então ele se aproximou. E quando sua luz tocou meu espírito, senti tudo ao mesmo tempo. Vergonha, arrependimento, amor e uma esperança que eu não achava mais possível. Eu queria falar, dizer que não percebi, que não era intencional. Mas ele já sabia. E mesmo assim, ali estava, me chamando de volta, com a mesma voz que um dia me conquistou lá atrás, quando tudo era real, puro, vivo. Ele não precisou levantar a voz. Não houve grito, nem expressão dura. Mas o que saiu da boca de Jesus atravessou cada parte do meu ser com uma força que nenhum grito jamais teria. Suas palavras carregavam peso, um peso que só a eternidade pode sustentar. Eram feitas de verdade, de justiça, e acima de tudo, de um amor profundo. Um amor que, embora ferido, ainda desejava me trazer de volta. O olhar dele dizia tudo.
Era o olhar de alguém que, mesmo tendo sido deixado de lado, ainda espera. E então, com firmeza, ele falou: você se perdeu do seu primeiro amor. Naquele instante, aquelas poucas palavras resumiram minha história inteira. Senti o que ele sentia, a dor de um noivo ignorado, não por infidelidade explícita, mas por uma frieza diária, disfarçada de zelo. Não houve traição declarada, mas houve ausência. Um afastamento silencioso, onde ele foi sendo esquecido mesmo enquanto eu falava dele para os outros. E então veio outra verdade que me rasgou por dentro. Você me entregou ações, mas reteve o coração. Fez tudo certo diante das pessoas, mas me esqueceu no secreto. Essas palavras me desmontaram, porque era exatamente isso. Eu havia me tornado impecável aos olhos da igreja, mas invisível diante do altar. Sabia ensinar, liderar, interceder, mas já não sabia mais ouvir a voz dele. Eu estava cheia de conhecimento e vazia da presença. Sabia citar versículos de cor, mas havia esquecido como me derramar. Jesus não me condenava, mas também não me tratava com condescendência. Ele falava como quem ama com profundidade, como quem está disposto a restaurar, mas não vai forçar ninguém a voltar. E então ele disse algo que ainda hoje ecoa dentro de mim: relacionamento comigo não se sustenta por obras, mas por entrega. Naquele momento, tudo fez sentido. Percebi que eu tinha invertido tudo. Achei que a vida cristã era sobre fazer, mas era sobre ser. Achei que estar presente no templo era suficiente, quando o que ele queria era que eu estivesse rendida no espírito. Achei que liderar pessoas era sinal de comunhão, quando na verdade, eu nem estava mais seguindo o Cordeiro. O pior é que eu achava que estava certa. Jesus então me mostrou algo ainda mais profundo, uma revelação dolorosa. Há muitos como você, sentados nos bancos, atuantes nos ministérios, presentes nos cultos, mas desconectados de mim. Acham que estamos bem, mas já assinaram o divórcio em silêncio. Essas palavras me quebraram de vez. Porque o que estava acontecendo comigo não era só meu. Era o retrato de muitos. Gente que confunde presença com performance, que troca comunhão por atividade, que canta sobre a cruz, mas não chora mais por seus pecados. Então ele se aproximou e disse: lembra-te de onde caiu. Arrependa-se. Volte às primeiras obras. Apocalipse 2, versículo 5. Eu conhecia esse versículo. Já havia pregado sobre ele. Mas agora ele era sobre mim. Eu era Éfeso. A noiva ainda vestida, mas já sem perfume. A dor foi real. Mas junto com ela, veio algo que eu não esperava: esperança. Jesus ainda me olhava. Ainda falava comigo. Ainda me chamava de volta. E isso foi mais poderoso que qualquer repreensão. Porque se ele ainda falava, é porque ainda havia tempo. Senti meu espírito se curvar, mesmo sem corpo físico. Um arrependimento profundo tomou conta de mim. Não era remorso, era arrependimento verdadeiro, por anos de frieza, de negligência espiritual, de religiosidade sem vida. Eu não sabia se haveria retorno. Mas se houvesse, eu sabia o que faria. Voltaria a buscá-lo. Não pelo que ele pode dar, mas por quem ele é. Por esse amor que nunca me abandonou, mesmo quando eu parei de escutá-lo. Então ele me disse algo que soou como bálsamo e alerta ao mesmo tempo: a porta ainda está aberta, mas não ficará aberta para sempre. O retorno ao corpo foi súbito, quase violento, como se eu tivesse sido arrancada de um lugar de paz e lançada de volta à realidade. Não houve uma voz avisando, nem uma luz sinalizando a volta. Foi como um puxão, um sopro forte. De repente, o peso da carne me envolveu novamente. O corpo que me era familiar agora parecia pequeno demais para conter a alma que havia tocado o eterno. Abri os olhos devagar. A luz branca do hospital me ofuscou. Ouvi vozes, confusas, abafadas. Um monitor apitava. Alguém disse: ela está voltando. Mas eu já estava ali, só que de um jeito diferente. Meu corpo estava de volta, mas minha mente, meu coração, meu espírito ainda estavam entre os ecos daquele encontro. Eu tremia. Não por dor, mas pelo peso do que havia experimentado. O peso da verdade, o peso de ver quem eu realmente era, sem filtros, sem títulos, sem disfarces. Os médicos me chamaram de milagre.
Disseram que minha recuperação foi rápida, surpreendente. Mas eu sabia, não foi apenas uma volta. Foi um resgate, um alerta, um chamado. E nos dias seguintes, enquanto meu corpo se recuperava, outra guerra começava. Uma batalha silenciosa dentro de mim. Como explicar? Como dizer que eu havia morrido e encontrado Jesus? Como explicar para alguém que o próprio Jesus me mostrou que minha fé era só fachada? Que apesar de eu estar presente fisicamente na igreja, meu espírito já havia se desconectado dele há muito tempo. Tentei começar pelas pessoas mais próximas. Falei com uma amiga querida, dessas que sempre orou comigo e caminhou ao meu lado nos momentos difíceis. Quando contei que morri e encontrei Jesus, os olhos dela brilharam por um instante. Mas assim que comecei a compartilhar o que ele me revelou, o sorriso dela se fechou. Ela permaneceu educada, mas não voltou mais ao assunto. Com meus filhos, foi ainda mais difícil. Eles me ouviram com respeito, mas o olhar entregava o que as palavras não disseram. A senhora teve um sonho, mãe. E eu entendo. Eles não estiveram lá, eles não viram. Mas eu vi. E mesmo que ninguém acredite, eu não consigo ignorar o que vivi. Nas primeiras semanas, guardei tudo só para mim. Pensei, melhor ficar calada. Vão achar que estou exagerando, ou que foi só um delírio. Mas o problema é que o silêncio, para quem viu a verdade, pesa mais do que a incredulidade dos outros. Dentro de mim crescia uma urgência, como se não falar fosse negar, de novo, aquele que me deu uma nova chance. E sim, havia vergonha. Vergonha de admitir que eu estava errada. Que eu, Evelyn Turner, ativa na igreja, exemplo para muitos, estava completamente perdida por dentro. O orgulho queria me manter calada. Dizia, não precisa se expor. Só você e Deus sabem, e isso basta. Mas algo muito mais forte dentro de mim dizia outra coisa. Você foi poupada para alertar, para abrir os olhos daqueles que, como você, acreditam que estão de pé, mas já caíram e nem perceberam. Foi então que comecei a escrever, não para convencer, mas para testemunhar. Comecei a contar minha história para quem quisesse ouvir, e a cada relato, algo dentro de mim era restaurado. Nem todos entenderam. Alguns se afastaram, outros apenas ouviram e seguiram em silêncio. Mas houve aqueles que choraram comigo, que confessaram sentir o mesmo, que se reconheceram no espelho da minha história. E eram por essas pessoas que eu sabia que precisava continuar. No fundo, a verdadeira batalha não era com os outros. Era comigo mesma. Era o confronto diário entre a velha Evelyn e a mulher que eu havia me tornado. Entre o conforto da aparência e o desconforto da verdade. Entre o medo de ser julgada e a coragem de obedecer. Desde que voltei daquele encontro com o Eterno, nada em mim foi mais como antes. E não foi uma mudança visível, barulhenta, que ganha testemunho de púlpito. Foi interna, profunda, espiritual, invisível aos olhos humanos, mas escandalosamente clara diante de Deus. Eu não conseguia mais fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. A Evelyn que fazia por fazer, que se alimentava de rotina e aprovação, ficou para trás. Ela não voltou comigo daquele hospital. Ela ficou lá, naquela sala, onde minha alma foi confrontada e despida da máscara. Passei dias em silêncio, chorando, orando de verdade. Não aquelas orações automáticas que eu sabia de cor, mas as que vêm da alma quebrada, do arrependimento real. Dobrei os joelhos não por hábito, mas por necessidade. Me derramei como há anos não fazia. E pedi perdão, não pelos erros que todos viam, mas pelos que estavam bem escondidos, aqueles que nem eu queria admitir. Às vezes em que substituí o próprio Jesus por compromissos, cargos, eclesiasticismo. E ele não virou o rosto, ele me recebeu, ele me abraçou. Eu achei que ia viver o resto dos meus dias fingindo plenitude, cumprindo minhas funções, mas vazia. Achei que ia envelhecer assim, ativa na obra, mas sem fome pela presença. Só que ele me deu uma nova chance. Esse recomeço não foi sobre fazer mais. Foi sobre ser dele, de verdade, intimamente, completamente. Troquei o microfone pelo quarto secreto. Troquei os aplausos pelas lágrimas derramadas no escuro. Hoje, antes de orar por alguém, eu oro por mim. Antes de falar com as pessoas, eu escuto a voz dele. Antes de subir num altar, eu me ajoelho sozinha.
E assim minha vida floresceu de novo. Mas não foi só uma transformação pessoal, foi um chamado. Eu entendi que precisava contar, que essa mensagem não era só minha. Era também para quem, como eu, está sentado todo domingo na igreja, mas com a alma adormecida. Eu precisava avisar. Não por vaidade, mas porque quase foi tarde demais para mim. Se você chegou até aqui lendo ou ouvindo esse relato, eu quero te dizer algo com todo amor. Não se engane com a rotina. Não se esconda atrás da atividade, não confunda presença de palco com presença de Deus. Pode ser que aos olhos dos homens, tudo pareça certo. Mas e aos olhos de Deus? Se hoje fosse seu último dia, Ele ainda te chamaria de noiva? Ou você descobriria que a aliança foi quebrada sem perceber? A Bíblia diz em Mateus 7, versículo 21, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso me quebrou, porque eu dizia Senhor, mas não fazia sua vontade. Eu trabalhava na casa, mas já não conhecia o dono. A boa notícia: ainda há tempo. Se essa mensagem tocou algo em você, se te expôs de um jeito que te incomoda, talvez seja porque é sua vez. Sua segunda chance, sua oportunidade de voltar ao primeiro amor. Hoje eu sigo caminhando, mas com outra intenção. Eu não quero mais agradar ninguém, eu só quero ser reconhecida no céu. Quero ser a noiva que ele reconhece, quero naquele grande dia, ouvir dos lábios dele, eu te conheço. E é por isso que conto essa história. Não para impressionar, mas para despertar. Para lembrar você que o noivo está às portas, e a noiva ainda não está pronta. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.